Muito bom dia, lembrando sempre, um ponto de vista apenas a vestir, único ponto e não uma verdade. Há muito tempo eu não gravo nenhum vídeo, que eu ando bastante ocupado mas esse caso me despertou a vontade de te levantar. Até porque eu não vi nenhum vídeo na internet, ao não ser de pessoas da esquerda, falando sobre o caso da Lorena, essa menina que aparentemente entrou no banco com documento falso, conforme a polícia voltou atrás, dizendo que era legítimo documento. Agora a polícia e o Detran afirmaram que era um falso documento. Ela, se eu acuso alguém de ter cometido racismo comigo ou de ter errado comigo, eu vou pegar o documento e rasgar e queimar? Se essa é uma das provas cruciais que eu teria na mão para processar o banco? Interessante que eu tinha visto, eu tinha ouvido uma coisa por alto do Itaú que tinha sido acusado de racismo, e eu não entro mais no imediatismo. Eu prefiro esperar 24 horas ou 48 horas antes de gravar um vídeo, porque muitas das vezes a gente se precipita e papa mosca. Já aconteceu comigo, então não faço mais isso. Então hoje, ontem aí eu estava almoçando, aí eu vi o caso passando na Globo e aí eu cheguei em casa e comecei a pesquisar mais. E uma coisa que chamou a atenção, que essa tal Lorena, depois de ter posto a boca no trombone, ela apagou as mensagens no WhatsApp, segundo a Globo mostrou, e disse que está devastada e não quer falar com ninguém. Interessante, né? Ou seja, mais uma vez puxou a carta da vitimação. Eu estou arrasado. E isso é muito comum, né? Eu estava falando hoje de manhã com uma amiga minha, que ela é mais neutro com tendências para a esquerda, sobre a falta de consequência que existe na sociedade de hoje. Eu mandei uma entrevista do Guido, que estava no Pânico, aquele criminalista, e ele foi muito claro sobre isso também, que é ridículo essa progressão de pena, que deveria se mudar o sistema, tipo, não dá 30 anos pro cara e com 6 ele sai. Tipo, se for, dá só 10 anos, mas não tem progressão de pena, que o bom comportamento é uma obrigação do cara. Enfim, voltando para essa Lorena, por que ela iria destruir a identidade? Aí eu estava com raiva. A mim não convence. Eu estava vendo um canal que o cara tem o discurso totalmente canhota do racismo, e que ele negou as informações que hoje a polícia divulgou e o Detran divulgou. Ou seja, sempre na negação. Se ele nega, tipo assim, aquelas pessoas que você pode apresentar na frente deles fisicamente a prova contra o Lula, mas ela vai negar. Fazer o que com essas pessoas? Eu prefiro olhar fatos e documentos e provas, e não ter uma coisa pronta na minha cabeça e seguir esse roteiro e não mexer com meu sistema de coisas que eu acredito. E é interessante que eu recebi um depoimento de uma amiga minha, que ela é gerente geral de um outro banco,
não o Itaú, outro, ela é do Santander, e ela falou assim, eu mandei a reportagem para ela porque eu penso muito nos funcionários que foram injustamente acusados. E ela falou assim, eu estava no salão fazendo a unha na sexta quando a TV Globo colocou essa matéria. As mulheres no salão ficaram apoiando essa mulher. E eu comecei a falar que não era racismo, que tinha algo esquisito nisso. E não é que não tem. Ou seja, ela tem experiência. E ela já me falou que ela tem que estar o tempo inteiro vigilante, porque o sindicato está sempre em cima. Então, determinadas coisas, e o sindicato a gente sabe qual é a orientação política. E ela não é aquela pessoa politizada. Pelo contrário, eu passo algumas coisas para ela seria neutra. E então ela não vai defender o banco por unhas e dentes se o banco estiver errado. Mas interessante que essas narrativas que a gente pode ver é impressionante como encontram ressonância. Se eu sou um dos funcionários do banco, ou se eu sou dono do Itaú, eu vou meter um processo nessa menina. Porque teve 150 mil tweets ou likes no Twitter sobre a postagem dela, que é uma calúnia. E uma coisa que se você tiver com uns 20 mil pedras na mão para me tacar agora, eu vou te falar uma coisa. Essa Lorena é um desserviço para todos os negros que já sofreram algum racismo, ou já sofreram algum preconceito. Ela é um desserviço para essas pessoas. Porque quando é a mesma coisa de uma mulher que faz uma falsa acusação de estupro para se vingar de um cara. Eu acho que está mais do que na hora de punir essas pessoas exemplarmente. Porque se deixar passar, vão continuar puxando essa narrativa. E nesse caso, conseguiram desmascarar. E nos casos que não conseguem, se destrói vidas. Provavelmente os funcionários hoje do banco estariam na rua, por justa causa. A gerente geral, de repente, estaria na rua. Que no caso, a minha amiga é a gerente geral. Se acontecesse na agência dela e continuasse essas denúncias, a polícia não levantasse a suspeitos e fosse atrás e comprovasse que realmente tem alguma coisa de esquisito nessa história, todas essas pessoas estariam prejudicadas. E tento no Congresso aprovar e falar de fake news. E esse tipo de pessoa, ela ainda recebe a simpatia de muitas pessoas. E eu vou te falar uma coisa. Eu não olho a cor de pele para absolver ou condenar uma pessoa. Se um branco fizer M, eu não vou passar pano. Se um negro fizer M, eu também não vou passar pano. Se um asiático fizer M, não vou passar pano. Então, só porque um cara é branco eu vou absorver. E isso, infelizmente, hoje estou vendo, entre muitos negros, acontece esses ativistas fanáticos e radicais que acreditam mais na cor da pele do que na narrativa, ou nos fatos, na história. Eles não conseguem questionar. Uma negra está falando, então é verdade. Cara, desculpa, mas se você
ainda continua, ou ainda puxa essa narrativa que não existe, que racismo é só de branco contra negro, é porque eu acho que você tem que sentar nos livros, na história, para ver que racismo vai muito além disso que vocês estão se limitando, muito além. Enfim, eu queria levantar esse caso porque eu estou vendo que não encontrei nenhuma narrativa na internet de questionar essa Lorena. Pelo contrário, os vídeos que eu vejo são narrativas dela e são de pessoas que ainda continuam passando pano para ela. Para mim, consequências duras para ela, porque tem que parar com essa palhaçada de poder mentir impunemente. Grande abraço.